Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 36, publicado em 14 de setembro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é uma continuidade desse bate-papo muito agradável e esclarecedor com o André Prudente, que é muito especializado no uso do Enneagrama para pais e filhos. No episódio da semana passada, nós já entrevistamos o André e ouvimos aí muitas coisas sobre os 9 tipos de pais. E hoje, André, o tema são os 9 tipos de filhos. Tudo bem aí, André? Tudo bem, mas um prazer mais uma vez estar aqui, Urânio. Muito obrigado pelo convite. Prazer É um todo prazer meu. poder falar agora sobre os filhos. E lembrando que o André, que tem todos os dados aí no descritivo do episódio, entre outras coisas, ele é autor do livro. Mostra aí o livro, por favor, André, que você está com ele na mão, né? Dos Que é a nove, coleção Nove Estrelas na Terra. 9 estrelas na Terra, né? Então, Tem quem se também o Educando Crianças com Enneagrama. Olha só, muito legal, André. Esses teus livros são geniais. Além do trabalho que você faz com oficinas para crianças, com atendimentos individuais, escolas, enfim. Mas vamos lá, André. Eu queria começar te perguntando o seguinte: no passado, pelo menos num cenário mais internacional do Enneagrama, existiam muitos tabus, né? De não, jamais, a gente não pode fazer nenhum trabalho com crianças baseado no Enneagrama, isso é perigoso, e ao mesmo tempo falando assim, e também não devemos nem ficar tentando identificar o tipo da criança, porque isso muda. E aí algumas pessoas, mundialmente falando, começaram a romper com esse paradigma, né, fazendo trabalhos interessantes. E você, para mim, é uma referência nisso. Qual que é a tua visão em relação a isso, André? Olha, a minha visão é o seguinte, né? Com o tempo de trabalho com o Enneagrama, eu fui percebendo que a maior parte das pessoas, elas realmente apresentam um padrão desde a infância e vai seguindo ali aquele caminho certinho, né? Até nesses estudos sobre história da infância de cada padrão. Mas tem pessoas que não seguem muito bem essa trilha. Tem pessoas que às vezes na infância você vê ressaltado um outro padrão e depois é que firma o seu padrão principal. Na minha percepção, não é porque mudou o seu tipo, mudou o seu traço principal, é porque ele demorou para aparecer, né? Então, durante a infância e adolescência, a gente está num processo de formação da nossa identidade e personalidade, que é algo mais amplo do que os padrões do Enneagrama, né? Onde o padrão do Enneagrama, para mim, é a estrutura, o eixo central de funcionamento que a gente tem. Então, o que eu fui percebendo? Que com crianças, a gente tem que partir do pressuposto de que não necessariamente aquilo que a gente está percebendo como padrão principal é o que vai firmar ali quando ele tiver no fechamento de processo da personalidade dele, embora para a maior parte dos casos seja. Mas independente disso, o que eu vi no meu trabalho é que algum padrão aparece, Uhum. principalmente na infância. Sabe, geralmente esse padrão ele tem características que se repetem no caso das crianças. Tem todas aquelas características mais comuns, que se a independência é adulto, se é liderança, se é professor, que tem, mas tem nuances específicas. E eu fui percebendo isso através do trabalho, especialmente com consultório atendendo crianças. Como? Ouvindo as histórias dos pais contando sobre seus filhos quando vinham me trazer as demandas. E eu Sim. comecei a ver histórias se repetindo. Então, a minha visão é que a gente pode usar sim o Enneagrama com crianças, só que o caminho para usar o Enneagrama na infância, ele é diferente do caminho do trabalho com adultos e jovens. Né? No trabalho com adultos e jovens, a gente vai partir dessa ideia de uma autopercepção para você se conhecer e se trabalhar. No trabalho com crianças, eu vejo muito mais um outro caminho, um caminho dos adultos compreenderem como as crianças funcionam para poder oferecerem o melhor cenário para que elas se desenvolvam plenamente. Então, a Sim. gente nunca vai educar alguém para ser isto ou aquilo, mas eu vou entender onde é que ela está, o que está atrapalhando ela nesse desenvolvimento e como é que eu posso facilitar o crescimento dela. E Uhum. sempre as questões do padrão principal que estão na infância vão poder atrapalhar ou ajudar. Então, a minha ideia é muito mais de um trabalho de identificação para os adultos e com as Isso. crianças um outro trabalho, que é um trabalho
de você desenvolver potencialidades. Então, eu Claro. começar a entender os potenciais que os 9 padrões do Enneagrama, que os instintos, que o Enneagrama inteiro traz, na luz, como é que cada coisa, como é que cada centro é. Como é que cada centro de inteligência, qual cada instinto, cada tipo, cada traço, o que é que tem de potencialidades? E como é que eu posso, de maneira lúdica, estimular isso nas crianças para que elas sejam um todo. Então, para mim, o trabalho direto com as crianças é esse. Além disso, um outro trabalho é de as crianças perceberem que existem diferenças de comportamento. Então, como a minha coleção Nova Estrela na Terra, né? Quando a gente usa no contexto de crianças em grupo, qual que é a ideia? Por exemplo, educadores que começam a apresentar a coleção na sua sala de aula. E as Bacana. crianças perceberem que existem diferenças de comportamento. E É, uma conseguir identificar, caramba, eu me comporto mais assim, a outra se comporta mais assim. Mas não tanto para dizer, eu sou isto, eu sou aquilo. Mas sim, mais para perceber, caramba, quando eu me comporto dessa maneira, tem esse efeito, isso. positivo e negativo. E, poxa, aquele outro jeito de ser também tem qualidades bacanas e tem dificuldades. Então, como é que Uhum. eu posso respeitar o outro ser diferente e como é que eu posso me aprender com o comportamento do outro? Então, para mim, é muito mais uma percepção de padrões de funcionamento sem ter que se identificar como o meu tipo ou o meu traço, no caso das Ótimo. crianças. Eu gosto demais dessa sua abordagem, André, e acho que isso se encaixa num tema tão importante hoje em dia, que é de respeito às diferenças, diversidade, né? Também no sentido aí das personalidades. Eu queria acrescentar que, arquetipicamente, nós todos precisamos criar nossa personalidade mesmo no início, só para depois dela estar bem criada, a gente fazer todo um progresso de desconstrução dela, que também é muito bom, né, no trabalho interior. E a gente vê hoje em dia amplamente reconhecido já no mundo do enneagrama que a pessoa nasce já com um tipo, que não é algo que se desenvolve por causa das experiências de infância, e, no entanto, sem as experiências de infância, esse tipo não se enraiza, né? E eu noto, André, que as crianças, muitas vezes, no início, manifestam um pouco mais uma das flechas delas. Então, por exemplo, é muito comum uma criança do tipo 5 ser mais agitada, um pouco mais agressiva, até no bom sentido, né? De, assim, intensa, por causa da flecha 8, ou ser bastante brincalhona. Ou, por exemplo, uma criança do tipo 7, é muito comum o caso dos 7 serem muito introvertidos até uma determinada idade, né, as crianças. Lembro do meu filho, que é um 7, ele ficava concentrado, quietinho, né, vendo uma coisa específica, que é também uma proximidade ainda da essência, né? Então, o 7 não está muito disperso no início, mas, acima de tudo, acho que é legal essa abordagem de a pessoa reconhecer que tem muita facilidade em um dos 3 centros de inteligência, mas que não precisa ignorar os outros 2, né? Então, já começar a fazer um pequeno trabalho aí. E aí, no teu livro, você tem contos, né? Histórias, assim, um de cada um tipo de criança com as suas dificuldades. Qual é o efeito que você nota que isso tem nas crianças? Olha, o que eu vejo, assim, quando você vai trabalhar com as histórias, ou mesmo quando uma música que eu criei, que chama Festa da Bicharada, na Floresta do Enneagrama, que apresenta os bichos chegando para uma festa, e cada um do seu jeito, né? O efeito das crianças é que tem crianças que elas se identificam muito com algum padrão. Quando elas leem aquela história, elas dizem, sou eu sou exatamente assim. E tem Uhum, crianças que elas já se veem em mais padrões, né? sim. Mas eu vejo que um efeito é um efeito de você começar a perceber aquilo que você não percebia por você mesmo sozinho. É como se a criança dissesse: "Caramba, tem outras crianças que também são assim?". Então esse é um efeito que gera. É como se fosse: "Poxa, eu não sabia que tinha outras crianças que são assim". Então o livro, ele gera esse tipo de discussão. Porque às Uhum. vezes você também, quando você olha aquele espelho, você vê você e às vezes você vê outras pessoas que se parecem com você. Que às vezes quando você não está olhando com o espelho, você não consegue perceber. Então eu noto também que outro efeito é as crianças, vendo a história das crianças, perceberem parentes. Às vezes Uhum. percebe o pai, o irmão, a mãe, uma avó, um tio, sabe, um professor. Então eu acho que isso vai gerando uma, é como se ajudasse a nomear coisas que eles percebiam nos comportamentos deles e dos outros e que eles não sabiam nomear, que era um padrão de comportamento. Então eu Uhum. acho que isso é bem bacana, porque você começa a entender os modos de funcionar. E eu acho que a gente entender o nosso modo de funcionar é muito rico.
É muito bom quando no Eneagrama, para crianças, adultos, a gente descobre que a gente não é o único louco por aqui, né? Tem outros iguais a mim. E aí normalizar, né, a experiência de uma criança, independente do perfil dela. Isso trabalha muito a aceitação dos outros, mas sobretudo a autoaceitação, né, André? Sim, sem sombra de dúvida, né? A criança ela começa a ter uma compaixão maior com o comportamento do outro, porque é muito comum crianças dizerem, poxa, mas fulano é chato, fulano faz isso, aquilo outro, sabe? E aí Hum, quando você começa a ver aqueles padrões, você vê o seu e o do outro, que é diferente, e você começa a entender aquilo ali, caramba, eu não percebia que o meu colega, ele tinha este comportamento específico, por esse motivo. Eu não sim, percebia que aquele meu colega explosivo ali que estava criando confusão com todo mundo, ele no fundo estava tentando expressar a vontade dele, tentando se defender. Eu não hum, sabia que aquele colega ali que está fazendo drama, ele no fundo, ele está sentindo muito alguma coisa dentro dele. Eu não sabia que aquele meu colega ali que ficava passivo e todo mundo reage, que é, ele estava no fundo preso num padrão de não querer conflito. Então eu vejo que quando a criança entende isso, fica mais fácil de você lidar com aquelas pessoas com aquelas crianças nas quais o padrão está mais evidenciado. Porque mesmo sim. nas crianças, tem umas que o padrão está mais sutil e outras que o padrão está mais caricaturado. Tanto que Uhum, tem uma coisa que eu fui percebendo que eu coloco no meu livro Educando Crianças com Enneagrama, que são os estereótipos em sala de aula. Que são hum, estereótipos, não é assim que toda pessoa daquele padrão, daquele tipo, tem aquele estereótipo, mas tá, que geralmente numa sala de aula você encontra aqueles estereótipos. E que tá. quando você vai analisar a pessoa de tal estereótipo, geralmente é de tal traço, de tal tipo. É. Porque Bacana, é André. isso, você vai entendendo assim os padrões. Caramba, né? Você começa a entender por que aquele colega ali está sempre sofrendo bullying, por que ele fica daquele jeito passivo diante do bullying. Aí quando você vê o comportamento lá da história do Fabinho, que é da criança 9, aí você diz, caramba, eu acho que aquele meu colega lá é que nem o Hum, Fabinho. Ele tem hum. dificuldade de dizer, olha, não faça isso comigo. Uhum. E acho que esse trabalho, né, pode ajudar a diminuir esses episódios tão tristes de bullying. Então, André, vamos falar aqui de cada um dos 9 tipos, começando pelo 8, como sempre aqui a gente faz no podcast, depois indo no sentido horário. E o que eu sugiro é que você fale um resumo só dos traços das crianças desse perfil, né? E aí pode contar alguma história curtinha, se você quiser. Eu faço algum comentário em cima da minha experiência também, e aí quem quiser ir mais fundo, depois do podcast, pode ver no descritivo do episódio o link aí para adquirir os livros teus. Pode ser assim? Perfeito, pode ser sim. Vamos lá então. Então, criança Ó, do tipo 8, André. vamos lá. Eu vou tentar pegar alguns pontos que eu vejo nessa experiência desse tempo de trabalho, que eu vejo que são pontos que se repetem e que são muitas vezes queixas que aparecem já com os pais, quando os pais vêm trazer, André, olha, eu estou preocupado com meu filho por causa disso. E essas Ótimo. queixas principais, eu vou dizer assim, foi o que foi me fazendo conseguir identificar os padrões das crianças sem nem ver as crianças, às vezes numa primeira consulta que eu faço com os pais. Porque é como se fosse assim, 99% dos casos de crianças daquele tipo, os pais traziam essas questões, sabe? Tá. Aham. Então, por exemplo, na criança 8, eu vejo assim que dois traços mais marcantes que são comuns trazer, assim, ó, estou preocupado porque está acontecendo isso e isso, um deles é o processo de agressividade. Então, Uhum. muitas crianças, 8, os pais procuram ajuda porque não sabem lidar com o processo de agressividade. Sim. E esse processo de agressividade pode ser verbal ou físico, a depender da criança, tá? Nem todas é um processo físico, mas geralmente conflitos por conta da agressividade. Conflitos na escola, conflitos em casa. Então, esse é um ponto central. Crianças que às vezes respondem de maneira muito dura, muito forte, né? Que questionam os pais demais. Outra questão ligado às crianças 8 é limites. Muita Uhum. procura, às vezes, por conta de dificuldade em estabelecer limites. É como Uhum. se as outras crianças você conseguisse dar o limite e ela, a maior parte das vezes, quando você dá o limite adequado, ela respeitasse o limite. Mas Uhum. muitas crianças 8, mesmo se usando todas as técnicas aí incríveis de educação, elas testam mais os limites e quebram mais as regras em relação a limites. Então, muitos pais às vezes procuram, não consigo dar limites nos meus filhos com essa fala. Já tentei de tudo que é jeito, mas ele bate de frente, ele questiona minha autoridade, sabe? Ele quebra a regra. Então, é uma criança que tende a quebrar regra e questionar limites. Outra característica muito forte que vem nisso, que às vezes é uma dificuldade que os pais têm de lidar,
é uma vontade muito grande em relação ao que ele quer, é muito grande a vontade, desde pequeno. Tanto que eu já vi algumas formações de crianças 8, como, por exemplo, o meu filho, que é 8, o Theo, Uhum, ele, das 3 primeiras palavras que ele falou foi o nome da irmã, uhum. né? Aí falou mais e dá. E a outra é quer. E ele era aquela criança que desde bebezinho, assim, mamava com intensidade, quando não queria, empurrava o peito, não queria mais. Dia da comida, queria, não queria, empurrava. Muito claro a vontade. Então, uma vontade muito forte, sabe? E outro ponto que vem, que isso não é só na criança 8, mas que muitas vezes vem, nem toda criança 8 ela tem esse aspecto agressivo e mais Uhum, de explosão agressiva. Mas tem crianças 8 que se manifesta mais com essa vontade exacerbada que vira uma certa obsessão. Ele é como se uhum, não aceitasse, não, insiste, 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 e junto com um processo de agitação muito grande. sim, Agitação corporal, agitação no modo de lidar com as coisas, sabe? Por isso que às vezes passa por cima, atropela, não vê. Pode até uhum, gerar um processo de distração nesse sentido, porque é como se tivesse um hiperfoco, obcecada, sabe? Quer uma coisa e vai, e às vezes não enxerga o que está à sua volta. Então, uhum. essas são algumas questões que eu vejo que são muito fortes em crianças 8. Sim. Eu E também tenho uma filha 8, viu, André? A Bia, né? Ela hoje tem 15 anos, mas algumas historinhas bem curtinhas aqui para a gente poder avançar para o 9. Ela, lá no início, ela recebia feedback da escolinha, do maternal dela, falando assim, a Bia é excelente, muito dedicada, ajuda. É um pouco difícil de conter, ela fala muito, mas ela é muito legal, muito intensa, mas muito bacana, né? E no caso da Bia, nunca houve assim uma agressividade. Aliás, eu acho que os meninos e meninas do tipo 8 são um pouco diferentes nisso, né, entre eles. Mas aí falaram assim, e ela gosta muito no recreio de brincar de professor e aluno. Só que ela quer ser sempre a professora e é uma professora meio dura, viu, com os coleguinhas, né? E aí, histórias diversas. Eu lembro que mais adiante, né, bem mais adiante, ela aprendeu um pouco sobre a gravidade, a teoria da gravidade. E ela chegou em casa e falou assim: pai, eu não acredito nessa teoria. Eu acho que eu consigo vencer a gravidade. que legal. Coisas Essas oito. histórias são ótimas, né? O Theo também tem umas histórias. O Theo sempre foi aquela criança assim, muito cativante. Eu acho que isso é uma característica de muita criança 8, né? Uma criança cativante, marcante, que nos ambientes que ela chega, as pessoas em geral gostam dela, porque ela tende a se expressar com certa desenvoltura. Então eu vejo que o Theo, uma coisa que sempre chama atenção é essa capacidade de falar o que ele pensa, de ser Sim, sincero, de dizer o que ele está sentindo, né? Mas também eu lembro de uma história, pensando nesse aspecto mais de vingança do Theo, do 8, né? Não digo nem de vingança com outras pessoas, mas, por exemplo, eu lembro de uma cena do Theo, que a gente saiu de um baile carnaval, estava indo pro carro e tinha aqueles picolézinhos que ficam ali em frente ao estacionamento, né? E ele uhum, deu uma topada no negócio. E aí ele uhum, chorou no primeiro momento, só que depois ele olhou pro picolé e sentiu tanta raiva do picolé que ele começou a chutar o picolé de raiva, né? Então, essa é, intensidade, né? Eu lembro é, de uma criança 8 que eu atendi, que ele saiu da sessão. Não, ele estava esperando a sessão. Eu saí com uma criança e a criança estava com um carrinho, com os caminhõezinhos. E aí a criança botou o negócio ali, ele pegou o carrinho, mexeu e derrubou. E aí uhum, o outro ficou olhando lá e esperando ver o que ele ia fazer. E eu disse, fulano, pega lá o brinquedo do colega ali que já tá indo embora, tal, né? Aí disse, não vou pegar não. E aí ele começou num confronto, eu dizendo, olha, pega, tal. E ele estava esperando minha secretária dar um biscoito para ele com a água, um lanche. Eu disse, olha, você só vai comer o biscoito lá quando você pegar o brinquedo do colega. Aí disse, eu não vou pegar, não. Você quer me matar de fome? E começou a gritar daquele jeito intenso, né? E aí ele disse assim, eu vou ligar pro meu pai, que você quer me matar de fome. Aí eu disse, olha, é, você pode ligar pro seu pai, se quiser, você pode ir embora, mas você só vai comer se você pegar o brinquedo do seu colega. Aí eu estava uhum, dando um limite para ele, né? Que é uma das intervenções que às vezes é importante com crianças 8. De você uhum, ser carinhoso, não ir no mesmo tom que ele, mas você ser firme no limite. sim. Então acabou que ele não pegou. Eu disse, pode guardar o biscoito e a água. Ele entrou furioso na sessão. Ele adorava ir para terapia. Ele entrou furioso. E aí ficou urrando lá de raiva. Minha secretária era umas 6, né? Tava com o olho arregalado, assustada, né? E aí eu fui lá, ele foi se acalmando, calmando. E aí, inclusive, eu usei a brincadeira da minha história do caso do menino leão. E aí, quando ele Uhum, foi se acalmando, eu disse, pô, rapaz, você tava parecendo um leão aqui, começou a rugir para mim, né? Aí ele foi se acalmando, depois foi mudando, né? uhum, Mas isso é algumas histórias que acontecem, né? Às vezes a criança, uhum, que é uma fala que eu vi de muitas crianças hoje, Surânio.
Hum. Quando eu ia conversar depois dos pais, traziam situações que tinham acontecido na escola com os próprios pais, eles diziam: "Tio André, é como se fosse um vulcão. Quando eu Hum. vejo, já explodiu". E eu trabalho grande com a criança 8, eu digo que, assim, é aprender a controlar a sua força. Como é que eu lido com essa força imensa que está aqui dentro de mim, com esse querer, com essa vontade tão grande. Quando ele É, aprende, aí ele não vai deixar esse vulcão entrar em erupção sem ele poder dizer: "Opa, freia aqui, sai só é. isso aqui de intensidade". Só que isso é um processo gradual que tem que fazer. Sem dúvida. É. E aí aquele equilíbrio entre o colocar limites e ao mesmo tempo não impor, né? Porque não funciona muito com o 8 isso do impor. Tem que ter mais Não, uma coisa de convidá-lo a pensar, né? Eu vejo isso da Bia com os professores. Mas, André, a gente tem que sim. prosseguir aqui. Vamos para o Vamos 9. lá. Criança 9. Olha, criança 9, tem uma fala que os pais sempre falam em consultas de criança 9. Eu posso dizer assim, quase 100% dos pais que eu atendi de crianças 9 começam assim: "André, meu filho é ótimo, é uma criança maravilhosa, não me dá o menor trabalho, sabe, todo mundo gosta dele, mas..." E aí começa a contar o que está acontecendo. E geralmente são duas questões centrais que os pais de crianças 9 trazem. Ou são crianças 9 que estão sofrendo algum tipo de questão mais ligada a bullying, né? Ou algo que poderia virar um bullying. São crianças passivas diante dos relacionamentos. Então, os pais preocupados porque dizem: olha, ele não reage quando a irmã reage assim, quando a irmã faz assim. Na escola, os colegas às vezes se impõem, gritam com ele, querem impor brincadeira e ele não reage. Eu já falei para ele se defender, mas ele não consegue se defender, reagir, se posicionar e se colocar. Então, esse é um ponto. É a Hum, criança que fica passiva diante do comportamento das outras crianças ou mesmo dos outros adultos, e que é muito adaptável. Então, ela hum, acaba sendo adaptável demais. E o outro ponto é aquela criança que ela entra num processo de desatenção e distração, e que uhum, ela parece que se perde no espaço e no tempo. Então, uhum, muitos pais trazem isso, né? Desde tinha uma mãe que eu lembro que ela chegava: André, eu não sei, eu não estou aguentando mais. Eu digo para ele pegar e colocar a toalha no banheiro, ele vai caminhando até o quarto dele com a toalha no ombro e volta com a toalha, porque uhum, esqueceu de botar a toalha lá. Então, uhum, esses processos de esquecer o estojo na escola, esquecer de levar o caderno que tem que levar para a escola, e de desatenção, é muito forte. uhum, Tanto que, muitas vezes, numa sala de aula, você tem aquela criança que todo mundo diz: ah, a pessoa voada, está no mundo da lua, né, que uhum, parece que não está aterrada. Geralmente é uma criança 9. Aquela uhum, criança que parece que ela é diferente, não é que ela estivesse simplesmente ali pensando milhões de coisas. É como se ela desconectasse, né? Desconectasse e ficasse ali desligada. Tanto que é muito comum em terapia, quando eu atendo crianças 9, você chegar assim, os pais me trazerem uma questão antes da sessão. Olha, André, aconteceu isso, isso, isso aqui, conflitos, ou situações que ele esqueceu, distraiu, que atrapalhou na vida ali cotidiana. E quando chega na sessão, você pergunta: e aí, fulano, como é que foi a sua semana? Como é que estão as coisas? Ele: tudo bem. E aí você uhum, pensa: ele está escondendo. No começo, eu pensava que, ele não está querendo falar sobre o assunto, está escondendo. Depois eu entendi que não. É como se ele vive tão no presente que uhum. o negócio aconteceu ontem, não está acontecendo mais agora. Ele não está nem pensando mais naquilo ali. Já desconectou daquilo. Então Sim. eu vejo essas duas questões, sabe? Uma passividade e uma desconexão. Hum, E por isso, que pensando que são um traço do centro instintivo, né? Eu vejo que sempre o centro instintivo ele tem a ver com como é que eu administro a força do querer, a vontade do eu. Então o 8 é como se essa vontade ela vem com tudo e ele não consegue controlar essa vontade. Então ela ultrapassa o ponto e a medida que tinha que estar. Então tem que aprender a segurar um pouco. O sim. 9 é como se ele desconectasse dessa vontade. Então ele fica sem querer, sem vontade própria, sem força, sem conexão com o que ele está sentindo. Então o grande trabalho para mim com a criança 9 é como é que eu ajudo ela a se reconectar com a sua força. Por isso que Aham, um trabalho que eu acho que é muito certeiro com criança 9 é você trabalhar com ela acessar os incômodos e raivas e chateações que ela sente. uhum. Eu Acho lembro de uma muito. criança 9, Urânio, que eu atendi, de 9 anos, e o pai me procurou porque ele tinha muitos medos. Ele, com 9 anos, ele era irmão gêmeo, a irmã conseguia dormir sozinha, ele não conseguia, ou dormia com os pais, ou com a irmã tiracola. Até na casa dos avós, tinha que levar a irmã, senão ele não dormia lá na casa dos avós. Tinha muito medo, muita, assim, sabe, dependência. E quando os pais trouxeram logo, parecia que era uma criança 6. Só que quando eu Uhum, fui atendendo ele e fui vendo a história mais completa, eu vi: não, não é uma criança 6, é uma criança 9. E justamente ele não está conseguindo enfrentar os medos por causa da passividade que ele está, porque está bloqueada a força dele.
Então, eu comecei a fazer um trabalho com ele para ativar essa força dele, essa agressividade. Eu tinha uma pirâmide de bambu no meu consultório, que era tipo um trepa-trepa de bambu, e ele chegou na sessão, e eu sabia que ele não queria ter ido na sessão naquele dia, mas ele disse que estava tudo ok, e, porque ele sempre dizia que estava tudo ok, a mãe pediu, ele foi, e aí eu comecei a fazer um monte de desafio com ele naquela pirâmide. Desafio chato, cansativo, né? E aí ele ia fazendo, e eu vi ele fazendo assim, tentando segurar para não mostrar que ele estava chateado. Até que quando eu vi que não tinha como ele não estar chateado, eu parei e disse: como é que foi? Ele: tudo bem. Eu disse: tem certeza que foi tudo bem? Ele disse: tá tudo bem. E tentando segurar. Aí eu disse: olha, pode falar que você ficou chateada, porque eu fiz de propósito. Se fosse eu no seu lugar, eu estava muito chateado comigo mesmo. E aí ele: eu não gostei não. E aí começou a falar do que não Uhum. gostou e começou a dizer sobre aquela experiência e começou a expressar. E eu disse: eu tô sabendo também que você não queria ter vindo hoje. Como é que foi para você vir aqui sem querer? Aí, pois é, minha mãe me obrigou. E ele começou, naquele momento, a falar da raiva dele. E a Uhum. partir dali ele começou a trazer a raiva dele. Dá 3 semanas, o pai me liga preocupado: André, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, que ele está ficando agressivo, está brigando com a irmã, ele Uhum. está desrespeitando algumas regras que eu coloco, ele está isso, aquilo, outro. Eu perguntei, antes de dizer qualquer coisa, explicar para ele o processo, eu perguntei: como é que estão os medos? Nem te falei, consegui dormir sozinho, e aí começou a contar uma série de coisas que ele estava superando do medo. Por quê? Bloqueado, não tinha força. Totalmente Sim. fundido com os pais, né, com a Uhum. irmã. Então, quando veio essa, ele começou a dizer: não quero isso, não quero aquilo, não gosto disso, gosto daquilo. Então, eu vejo que é um caminho muito certeiro com criança nova. É ótima história, ótimos pontos, e aí é muito importante que o entorno, né, consiga acolher a insatisfação, a raiva quando surge e parar de fazer esse reforço do padrão 9 de ser muito bonzinho, né? Agora, o que eu queria acrescentar é que é preciso prover um pouco de harmonia, porque nenhum 9 aguenta um ambiente muito desarmônico, né? Agora, eu vejo que os 9s são dos mais sensíveis em relação à imposição e autoritarismo, e muitas vezes caem naquela coisa de teimosia ou agressão passiva, e a criança, nesse sentido, faz muito menos o que o adulto espera do que no início, né, como um lado passivo, né, embora acabe querendo agradar também, mas tem esse outro lado de, então, você espera isso, então não vou fazer, mas não vai parecer que eu estou em conflito ou te desafiando, só vou demorar mais, não vou fazer. Inclusive nisso, André, eu não sei se você já notou, mas eu notei esse padrão, que algumas crianças do tipo 9 estão entre as que mais demoram para falar. É como se os pais falassem assim, fala isso, fala aquilo, e aí ela fica um pouco mais resistente a falar justamente por isso, né? E o 9 absorvendo a energia dos outros, né? Como você falou. Concordo plenamente com isso. Não só demora mais a falar, eu vejo, por exemplo, que as crianças 9 que estão na pré-adolescência, elas já me demoram mais para despertar para as questões de adolescente. Tá Uhum, como se ficasse um pouco assim, os colegas lá com 12 anos e o menino ou a menina lá, os outros já pensando em namoro, já falando sobre essas coisas, e ele parece que ainda está no mundo infantil. E tá uhum, como se fosse um pouco ali aéreo até em relação a essas questões. Isso eu legal. vejo, é como se fosse... Eu vejo que algumas crianças, de alguns padrões, elas tendem a serem um pouquinho mais adultas ou mais maduras do que a idade. E outras Sim. tendem a ser mais imaturas. O 9 é uma delas que eu acho que tende a ser mais imatura. André, vamos para o 1. Como é que é a Vamos. criança 1, em resumo? Então, você falou da importância para as crianças 9 de ter uma certa harmonia também, né? Porque senão é demais. Eu acho que na criança 1 a gente pode falar também que a criança 1 ela precisa de ordem. Uhum. Né? Quando uma criança 1 está no cenário de falta de ordem, uma vida caótica, eu vejo que reforça o padrão dela do 1. Porque é como se ela ficasse tentando achar ordem por ela mesma. E Uhum. justamente essa criança 1 é uma criança que eu vejo que costumam ser crianças muito responsáveis, é uma das crianças que são mais maduras do que a idade delas. E, geralmente a criança 1 é muito madura para a idade. O que eu vejo muito é uma capacidade de ela perceber à sua volta qual é o comportamento adequado para uma criança naquela idade. Uhum. Ou mesmo de outras pessoas. Ela percebe o tom de voz que tem que falar, ela percebe as regras, quais são do jogo e como é que ela tem que seguir. Ela vai tender a observar o que está acontecendo para poder aprender e não tentar não errar quando for fazer as coisas. Eu lembro do meu mais velho, que ele é um social, e que ele tinha muito isso. Ele estava lá com 8 anos de idade, e aí para uma aula de dança, e de repente ele via lá a professora falando, dizendo que tinha que ser assim.
Então ele observava. Uhum. Então ele estava lá dançando e quando ele via que alguém fazia de outro jeito, ele já ia para professor, ó, professora, o jeito certo é esse aqui, não é? Porque ele está observando, mesmo sem alguém dizer, ele está observando e captando a regra. Então, eu acho que é uma tendência a você captar aquilo que parece que é o que vai fazer a coisa funcionar do jeito certo. Sim. Só que muitas vezes ele capta da cabeça dele. E aí é onde ele entra numa certa rigidez de como as coisas devem ser. Então, a criança um é uma criança que muitas vezes ela está se corrigindo demais e corrigindo os outros demais, Uhum. corrigindo os irmãos, corrigindo os pais, corrigindo Uhum. os professores, né? Isso quando vai crescendo, quando mais pré-adolescente, vira até uma certa arrogância às vezes, sabe? De achar que o outro tá errado e ele tá certo. Então, tanto que eu vejo que algumas dificuldades que acontecem muito com crianças uns são dificuldades sociais. A criança muitas vezes não conseguindo fluir nas relações com os colegas, os amigos, porque ela tá parece que sempre com algum tipo de julgamento, de crítica em relação ao comportamento do outro, ou querendo ditar como as coisas devem ser. Então, ó, tem que brincar com a boneca desse jeito e não daquele outro jeito, sabe? Eu lembro desse meu mais velho, que quando ele tinha uns 7 anos, foi fazer um aniversário na nossa casa, e ele preparou e arrumou o quarto dele perfeito para receber os amigos. Quando os amigos chegaram lá, começaram a brincar com as coisas, tirar tudo do lugar. E ele ficou assim indignado com aquilo, porque ele disse assim: "Poxa, estava tudo perfeito para a gente brincar", na cabeça dele, e ele criou uma rigidez mesmo, um ideal na cabeça dele, e quando não conseguiu ter flexibilidade, ele chegou no meio do aniversário chorando, sofrendo com aquilo. Porque na Uhum. verdade, claro, todo mundo queria brincar. Então eu vejo que isso é um ponto, uma certa rigidez, e essa rigidez, ela muitas vezes gera um controle não só do comportamento, mas um controle das emoções. Então é muito comum criança segurar demais as emoções que ele sente. Quando é Uhum. um que é mais sexual, ele às vezes não consegue tanto, mas ele tenta. Então ele segura, segura, segura e tem explosões. Uhum. Mas isso é muito forte. E é uma coisa que vem junto com isso, Urani, que eu já observei uma estatística, né? E eu comecei a perguntar para todos os pais sobre isso, é que praticamente toda criança tem algum tipo de problema de prisão de ventre, em grau leve, moderado, ou até já um adoecimento mesmo nesse sentido. E que eu vejo que é justamente esse processo dele controlar. Ele Uhum. controla o comportamento, controla as emoções, e isso gera uma tensão. Então, outra coisa muito comum em criança é uma certa ansiedade. É Uhum. muito comum a criança ser mais ansiosa, mais preocupada, né? Uma criança preocupada com prova, preocupada tanto com coisas boas quanto com isso que vai fazer. Uhum. Porque é como se ela ficasse o tempo todo tentando segurar e observar para poder depois agir e não pisar fora da linha. Então, Uhum. essa tensão é como se fosse o tempo todo você dizer para ela. Por isso que eu digo assim, que se no caso do 8 é autocontrole, se no caso do 9 a gente tem que fazer a vontade aparecer, no caso do 1 a gente tem que fazer ele relaxar o freio de mão. É como se Isso. estivesse o tempo todo com o freio de mão na vontade, no querer. Então, quando você consegue soltar esse freio de mão, ele É. perdeu o medo de se expressar naturalmente, de falar o que está sentindo, de fazer o que está com vontade. Tanto que é muito comum crianças uns também não gostarem de pisar pé em areia, em grama, em terra, com agonia com etiqueta de roupa, porque é Uhum. como se fosse uma mistura com tudo aquilo que parece que prende ele. Por quê? Porque ele se controla muito. Interessantíssimos pontos. Eu também vejo como é fundamental para a criança o relaxamento, né? Que o pai ajude a pegar mais leve com ele mesmo, e acho que o humor é sempre um bálsamo para quem é tipo um, né? Então, desde cedo, diversão, brincadeira, e tomar cuidado para não criticar a criança um, porque ela já se autocritica muito. Agora, por fim, queria destacar que a criança um precisa de rotina, né? Mas precisa também, às vezes, de ajuda para quebrar a rotina de vez em quando. Exatamente, esse equilíbrio. Isso. Agora, e o Concordo. 2, André? Conta aí como é a criança 2, do seu próprio Ó, tipo. criança 2 é aquela criança que é como se fosse a menina ou menino dos olhos dos professores, dos pais, dos amigos, dos pais dos amigos. É aquela criança querida, doce, aquela criança que, por exemplo, é uma história que eu já ouvi muito de pais de crianças 2, de que os pais dos amigos falam: nossa, o seu filho, ele é tão gentil, sabe? Ele veio na minha casa naquele final de semana para brincar com minha filha e eu estava gripado. Quando chegou na segunda-feira na escola, ele me viu: tia, como é que você está? Você está melhor? Então é uma criança atenciosa, né? Gentil, cuidadosa, mas muitas vezes é uma criança
que ela é como se fosse assim, é um traço semelhante ao 9 nesse sentido. Ela às vezes se submete a uma série de situações que ela não queria se submeter, Uhum. mas não tanto numa postura de ficando passiva, aérea, desligada, mas é muito mais como se ela ficasse sempre sondando para ver qual que é o comportamento que vai fazer as pessoas gostarem mais dela. Então, a criança 2 muitas vezes é aquele aluno que vai querer ajudar a professora a fazer as coisas na sala de aula, apagar a lousa, que vai querer lembrar de trazer o chocolatinho, porque lembrou daquela professora, é aquele que vai querer ajudar o colega que ele percebeu que está sentindo mais triste. Então, toda a sala de aula tem algumas crianças que tendem a ficar um pouco mais de lado. A criança 2 é aquela que geralmente vai ver esses que estão de lado e que vai querer ir lá e se aproximar, incluir, fazer parte, trazer ele para perto. Então, é uma criança que ela tem uma necessidade muito grande de conexão. E para ter essa conexão com o outro, ela muitas vezes se submete a abrir mão da sua própria vontade, dos seus próprios sentimentos, necessidades. Então, eu vejo que crianças 2, assim como crianças 9, são crianças que tendem a ser um pouco mais imaturas do que a idade. Hum. É como se elas ficassem tendo uma postura meio adulta, de ser, às vezes, muito responsável, correta, para poder agradar os outros, mas, por outro lado, quando ela sai desse papel, ela é muito infantilizada. Então, às vezes, ela tem muita demanda emocional, ela se magoa com facilidade, ela fica, muitas vezes, demandando dos pais de maneira infantilizada, pedindo muita atenção, carinho, cuidado. Sabe, eu lembro de uma cena da minha sogra, que é 2, que ela contou de quando ela era criança, que ilustra bem isso. Ela estava numa reunião de família, onde estavam recebendo uma pessoa de fora. Era um almoço, né? E de repente as pessoas saíram para olhar alguma coisa, foi todo mundo levantando da mesa. Quando ela ia levantar, estava só ela e a pessoa que o adulto que estava visitando lá a família. Ficou, ninguém olhou para ele. Ela fez assim e sentou de volta e começou a puxar assunto com aquele visitante. Hum. E quando a pessoa voltou, aí ele rasgou de elogios para ela, dizendo: "Poxa, sua filha é uma doçura, né? Ela ficou aqui conversando comigo, perguntou da minha vida, conversou, mas no fundo ela não queria ter ficado ali. Ela É, queria ter levantado. E aí sim. esse comportamento ela pode fazer aqui agora, mas depois, por outro lado, ela pode ser super infantil lá e demandar a atenção que ela não recebeu. Então eu Hum. vejo que é muito comum questões como isso, de baixa autoestima, de, a depender do nível de carência, de como ela está se comportando, serem crianças mais pegajosas, aquela Uhum. criança que fica tentando salvar. Eu lembro de uma criança que eu atendi 2, que eu saía para atender ela pelo bairro, comia cadela junto com ela, e ela ficava assim, cadela é uma cadela que é super inteligente, super treinada, sabe, que ela corre ao meu lado sem coleira, né, e super acostumada a andar, e ela ficava o tempo todo: "Não, Inaê, vem aqui", e pegava, fazia carinho, e cuidava, como se fosse um bebezinho que ela precisa cuidar. Tanto que crianças 2 geralmente gostam de brincar com crianças menores que elas. Interessantíssimo isso. E aí, a criança 2 não fala o que precisa, né? Por isso que os pais têm que explorar muito isso, né? Observar mais. Então, outra coisa, André, que eu noto é a birra, né? Um pouco mais comum para as crianças do tipo 2 do que para outras, né? Que é um pouco esse lado mais de reação a não ter falado muitas coisas, mas sempre meio à flor da pele, assim, e assume cargas desde cedo, né, que não são devidas, e as pessoas ao redor se acomodam, né, com quem tem 2, criança ou adulto. Então, ensinar o 2 a não ser só simpático, a falar um pouco mais o que não gosta, né, e Uhum. ajudar que o 2 não precise, não dependa tanto que os outros gostem dele, que fique se adaptando, né, um pouco ser mais ele mesmo, né. Mas vamos para o tipo 3, André. Vamos lá. Olha, criança 3, eu diria assim, que é uma criança dinâmica. É aquela criança que tem uma tendência a ser mini executivo. Eu Hum. lembrei aqui, já você perguntando, de uma criança que eu atendi, que um dia ele chegou no meu consultório dizendo assim: André, ele fazia já reforço escolar, Kumon para português, matemática, ele fazia tênis, karatê, inglês, e ele chega um dia, terapia, né? Umas 6, 7 atividades. Ele chega: André, eu pedi para minha mãe para fazer francês e espanhol, porque eu quero ser diplomata, com 9 anos de idade. Aí disse: é mesmo, tal, eu fui conversando, ouvindo ele, de repente eu perguntei assim: mas veja bem, você às vezes não cansa de fazer tanta coisa, que você já faz tanta coisa, vai fazer mais 2 aulas de línguas? Ele disse: eu canso, mas passa rápido. Uhum. Veja a sensação, ele já é criança disso, né?
E aí eu perguntei assim: "E você sentia vontade de ficar sem fazer nada?" E aí ele responde: "Quando eu estou sem fazer nada, eu tenho a sensação que eu estou perdendo tempo e que eu estou Hum, sendo inútil." Então eu uhum, vejo que uma criança 3 é uma criança que é como se ela fosse, entre aspas, viciada em atividade. Ela precisa uhum, estar o tempo todo em movimento. Tanto que muitas crianças 3 tendem a ser agitadas demais, né, falar rápido, agir rápido, fica incomodado com os outros que não vão no mesmo ritmo que ela, que não vão na mesma velocidade, sabe. São crianças que muitas vezes, estão chamando a atenção para características delas, ou características da história da vida delas. Desde uhum, crianças que vão dizer assim: "Olha aqui a estrelinha que eu fiz, olha meu desenho", ou mesmo contando histórias da sua família que chamam a atenção. Lembrei aqui agora de um casal que fez minha formação e que eles contando do filho 3 que ganhou de férias uma aquelas motoquinha que anda sozinha, eletrônica, e ele chega para o pai: "Pai, quando começa a voltar às aulas, eu posso levar a motoca para a escola?" Aí ele: "Mas a motoca, eu acho que não pode levar brinquedo." "Por que que você queria, filho?" Ele disse: "Que eu quero entrar com a motoca na sala e ver meus colegas fazendo assim, ficando de boca aberta." Então veja que é uma necessidade de fazer algo que faça o outro olhar e admirar. E dizer: uhum, "Que incrível isso aqui que você está fazendo aqui. Nossa, você faz isso?" Então eu vejo, por um lado, essa necessidade de chamar atenção, essa pressa, essa aceleração, mas uma coisa que me chamou muita atenção no consultório dessas 3, é que quando ela vai fazer entrando num processo de terapia, ela vai saindo no começo de alguém que está tentando mostrar essa imagem de incrível, e gradualmente ela começa a pedir confirmação, e a uhum. mostrar que no fundo existe uma baixa autoestima e uma insegurança. Então eu vejo que são muitas crianças que têm um processo, assim, de baixa autoestima mesmo, e que vão se moldando para poder ficarem se sentindo felizes. E tem um caso, particularmente, foi o que mais me chamou a atenção isso, que era um menino que estava no processo de separação e estava sofrendo muito com a o pai estar afastado. O pai já não era presente quando estavam casados, menos presente ainda quando se separou. E os avós maternos eram muito presentes na vida dele. E o avô era radialista e era um menino que tinha talento para cantar. Então, botaram ele pra fazer aula de canto, ele sabia dançar, ele começou a cantar bem. Então, o que o avô começou a fazer? Colocar ele para conseguir fazer apresentações de shows grandes. Ia ter um show lá de um cantor sertanejo, aí ele fazia a abertura do show, cantava umas 3, 4 músicas, dançava. E, no fundo, eles fizeram isso para incentivar algo que ele fazia bem, fazer ele se sentir bem, né? E a cena que para mim me chamou a atenção, ele foi para o aniversário dele, o tema era ele, o show dele. Eu fui convidado, fui nessa festa, ele estava lá brincando numa boa, vem os avós e a mãe: "Olha, ele não está querendo cantar, você não conversa com ele", era a hora do show dele. E eu vi uma criança de 6 anos de idade brincando com os amigos, querendo brincar e de saco cheio de que ia ter que cantar. Só que aí eles disseram assim: "Vou falar só mais uma vez com eles", e convenceram o menino aí. Qual a Uhum. cena que eu vejo? Ele vindo emburrado, entrar no salão, só que dentro do salão tinha um palcozinho com a cordinha, com a luz no palco. E quando ele entrou ali, estavam os amiguinhos dele, tudo em volta da corda, gritando o nome dele. Na hora que ele É, entrou, ele abriu um sorriso, pegou o microfone e começou a cantar. Aí fica aquele questionamento: ele queria cantar de verdade, só estava ali, ou ele gostou de ver aquela cena toda, de uhum. performar e receber aquele aplauso? Então eu vejo que um ponto central é esse, a gente tem que ajudar a criança 3 a ir, identificando o que de verdade ela está querendo fazer naquele momento, o que de Uhum. verdade ela está com vontade, o que ela está querendo, para poder desde de pequeno incentivar ela a não performar. É, porque o 3 deixa de lado a pergunta, o que eu gosto, né? E pensa mais assim, como que eu vou ser reconhecido e ter sucesso, né? E aí é importante isso de ensinar a relaxar, descansar, mas também, André, eu acho que ensinar a cooperar, não só competir, né? E tem uma coisa do Três se identificar muito com as pessoas que ele admira, que ele acha que são bem-sucedidos, e se perder nisso, virar aquela outra pessoa, e aí voltar para si, né? Ensinar a criança, valorizá-la pelo que ela é, não só pelo que ela faz, mesmo que fale, que tenha algum tipo de fracasso, continuo te amando do mesmo jeito, né? E o espelhamento, mostrar, ó, o que eu vejo em você, eu estou vendo o teu esforço, e olha que bacana que você fez, esse espelhamento é muito necessário, né? Eu sempre digo assim que a gente tem que ao mesmo tempo, desenvolver as habilidades deles, estimular essa vontade toda que ele tem de fazer várias coisas e ao mesmo tempo dizer uma coisa cada vez, com mais calma, e gosto de você independente do que você faz.
um meio termo que é muito importante nessa etapa de vida. E o 4, Sim. André? O 4, criança 4 é uma criança que ela parece que ela mesmo quando sai da fase da fantasia, que é dos 3 aos 6 anos, ela parece que continua na fase da fantasia. Então é uma criança que eu digo que tem uma capacidade grande de encantamento, de olhar para o mundo com um olhar mágico. É como se ela visse aquele mundo dos contos de fadas o tempo todo acontecendo ao redor dela. E muitas vezes os adultos, eles perdem essa capacidade de olhar com esse olhar mágico, de olhar para o que está acontecendo à sua volta e se encantar com as pequenas coisas da vida, se encantar com um passarinho que entrou na sua janela e diz, caramba, por que esse passarinho entrou aqui agora? Não tinha porque ele entrar. Então, essas são pequenas coisinhas que acontecem ao nosso redor e que são mágicas e que a criança 4 ela tem essa sensibilidade de perceber a beleza da simplicidade e de coisinhas do dia a dia. Então são crianças muito conectadas com o seu mundo interno, tanto que mesmo crianças que às vezes não tiveram nem educação para poder falar de sentimentos, de falar de si próprias, elas falam com mais facilidade do que as outras, porque o contato com o eu é grande, né, com o que ela está sentindo dentro dela. Então eu vejo essa conexão forte com o sentir, uma capacidade muito grande de imaginar, de sonhar e de criar a partir disso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um apego ao que ela está sentindo e ao que ela está criando e imaginando. Então, ela coloca uma coisa na cabeça dela e é como se ela precisasse que aquilo ali virasse a realidade, de alguma maneira. Então, é como se ela estivesse tentando o tempo todo que a vida fosse aquilo que está dentro da cabeça dela. Então, quando ela não sente essa emoção que ela está vivendo na cabeça dela, é como se ela ficasse tentando criar isso a todo custo, sabe? Sim. E aí vai ter uma variedade de experiências, né? Desde crianças 4, especialmente se tem um social mais forte, que elas vão gostar de contar histórias incríveis nas escolas e para os colegas. Igual um amigo meu que ele contava que ele tinha um robô em casa que falava e conversava com ele, só que na verdade era uma caixa que ele colocava um rádio dentro e brincava que era um robô, mas na Hum. cabeça dele era um robô mesmo, né? Desde uma criança, como o filho do meu vizinho aqui de Florianópolis, que a gente descobriu uma situação incrível. Os pais foram conversar com a escola e os pais estavam putos com a escola e a escola puto com os pais. Por Hum. quê? Porque a criança chegava em casa e dizia que as crianças da escola, os colegas, estavam entrando dentro da sala e roubando o lanche dele no banheiro e deixando ele se ele estava passando fome na escola, já tinha falado com os professores e que ninguém fazia nada. E Hum. os pais quiseram marcar uma reunião com a escola, chateadíssimo, com a escola sabe e não faz nada. Por outro lado, a criança contava para os amigos na escola, para a professora, e que chegou para a diretora, que os pais brigavam terrivelmente em casa de jogar impressora um no outro, de jogar coisa pela janela. Então, chega lá e vai contar a história. O que que era? No fundo, não era nada disso. Era uma escola nova que estava estudando. Ele era um menino extremamente social, não estava conseguindo se vincular socialmente, e ele começou a criar histórias incríveis para chamar a atenção dos colegas. E ele, caramba, não, olha só o que acontece com fulano. Então, Uhum. desde isso, ou crianças que muitas vezes se apegam ao que estão sentindo num processo de sofrimento muito grande. Como eu vejo que é o caso da minha filha caçula, né? Que Hum. desde pequenininha, com 2 anos de idade, passava ali na rua e via ali uma florzinha no asfalto e dizia: Nossa, papai, que florzinha linda, incrível, olhar mágico. Logo em seguida, tadinha, sofrendo, sozinha, sem a mãe, aqui nessa rua. Então, desde crianças que muitas vezes ficam, então, com muita saudade das coisas que já fizeram e do que passou, sabe? Então, eu vejo um apego muito grande a isso, aos sentimentos, e uma tendência a fantasiar e que gera, às vezes, processos semelhantes ao do traço 9, que é de distração e desligamento. Então, é muito comum crianças novas serem mais distraídas e desligadas. Você falar e ela tá lá, contando uma história e falando na cabeça dela, e ela não escuta o que está falando, e esquece, bota o lápis num lugar, bota o caderno em outro, e cadê? Não sei, porque eu estava no mundo da fantasia. Sim, muito legais esses pontos. Eu tenho um amigo que tem uma filha 4 e que ele conta que as 20 primeiras palavras que ela aprendeu a falar eram emoções. Não era papai, mamãe, eram Uau, emoções, as 20 primeiras palavras dela. caramba. Eu acho que o olhar, né, para a própria dificuldade, né, você como adulto, em lidar com a facilidade que o 4 tem de pôr o dedo na ferida. Às vezes as pessoas não aguentam a intensidade emocional por serem bloqueadas nas emoções, aí acusam a criança 4 de ser muito emocional.
né? Isso é muito importante, ver o teu lado de dificuldade com as emoções, o adulto, né? Mas sim, ajudar o 4 a valorizar o presente um pouco mais, e ajudá-lo também a canalizar as emoções, às vezes por meio de arte, de expressão de algum tipo, né? Ao mesmo tempo que esporte, por exemplo, consegue enraizar mais, né? Aí vem um outro lado. Agora, eu queria te perguntar, André, você acha que as crianças 4 estão entre as que mais criam amigos imaginários? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Um fenômeno que acontece, só tem até tem um fenômeno que já me perguntaram muito, André, e é mentira? E eu já percebi que tem dois tipos, dois traços de crianças que tendem a uma coisa mais comum de mentira, que é o 3 e o 4. O Olha. 3 muitas vezes ele conta mentiras, exagerando histórias que eles viveram, para Hum, impressionar. Que tem esse uhum, foco de olhar assim, caramba, eu tenho um amigo mesmo de infância que depois, quando eu fui trabalhar com o Enneagrama, eu fui entender que ele era 3, porque eu não entendia porque ele fazia aquilo. Ele chegava hum, contando na escola um monte de história que o pai fazia e que não era verdade. Só que eu entendi que ele não contava na hora, dizendo, vou mentir. Ele uhum, acreditava, às vezes, na própria história que ele estava contando. E uhum. porque, no fundo, ele queria ver o olho das pessoas. E, caramba, que incrível. E Crianças 4, que muitas vezes começa a misturar fantasia com realidade. E quando você vê, aquilo não era exatamente aquilo que aconteceu. Eu tenho um irmão, dois irmãos 4, e o do meio, ele fazia muito isso. A gente tinha idade muito próxima, então ele ia contar as histórias que a gente tinha vivido em comum. E eu dizia, Gustavo, mas não foi bem assim. Mas ele contava com riqueza de detalhes, sabe? Que hoje em dia, eu tô errado. Eu tô lembrando porque ele tá contando com riqueza de detalhes que eu não lembro. Então talvez eu esteja enganado. Então É, muitas vezes é isso que acontece, sabe? Essa coisa de criar, 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 ele às vezes cria um amigo imaginário numa história que ele começa na cabeça dele e daqui a pouco ele realmente acha que é um amigo dele ali. E ele tá com aquele amigo do lado dele. eu É concordo muito muito. forte mesmo. Esses dois tipos que você citou, eu vejo da mesma maneira. Eu só vejo também alguns sets fazendo isso, sobretudo o set sexual, né? A fantasia. Mas vamos falar dos 5 primeiro. Tá. Bom, 5, eu posso dizer assim que uma coisa que me chama a atenção de muitas crianças 5 é uma capacidade de linguagem rebuscada, sabe? Muitas crianças 5 elas têm uma linguagem que não é a linguagem da idade que elas estão. E elas têm Uhum, um interesse também por coisas que muitas vezes não é o interesse das crianças da idade que eles estão. E eu, inclusive, depois de atender muita criança 5, eu comecei a perceber, Urânio, que muita das queixas que os pais e as escolas traziam, não, mas ele não se relaciona com os outros, ele não faz amizades, né? Ele é antissocial. E eu comecei a ver que tem crianças que são assim, porque já estão mais adoecidas, estão mais refugiadas na mente, né? Então prefere ficar ali no livro dela, no joguinho dela, naquele quebra-cabeça, no mundo delas. Mas o que eu observei é que a criança 5 é como se ela aprofundasse aquilo que interessa a ela num nível que não é comum na idade, às vezes, que ela está de criança. E como uhum, ela aprofunda, ela começa a ter um tipo de maturidade para falar sobre aquele assunto de crianças maiores que a idade dela. Então, quando ela vai para a relação com os iguais, é como se ninguém se interessa por aquilo que ela tem para falar. Porque ela tá indo de uma coisa que não é exatamente aquilo que os outros estão. Ela está brincando, correndo, e ela, peraí, mas deixa eu explicar isso aqui para você. E isso vai fazendo com que ela entenda que não estão tendo interesse nela. E ela vai se refugiando, e se isolando e se fechando dentro dela. Então eu vejo que quando ela não encontra crianças e pessoas onde ela consegue falar sobre os interesses dela, sobre o que ela gosta, sobre o que ela tem curiosidade, porque ela é uma criança muito curiosa, ela vai se trancando e se fechando. E aí sim, se isso vai acontecendo, quando ela vai ficando mais pré-adolescente, adolescente, aí vai se configurar aquela criança mais reservada, que não se relaciona tanto, que tem uma certa frieza, porque a principal queixa das famílias que me procuram com criança 5 é ou esse comportamento social de retraimento, de falta não ser ativo no processo de amizades, de querer se envolver com as outras pessoas, ou mesmo uma certa frieza. Às vezes é uma frieza mais geral, com todo mundo, e às vezes é uma frieza assim, olha, só não é frio comigo e com a mãe, ou com os avós, mas com os outros chegam, abraçam ele, ele fica parado, ele uhum, se incomoda, né? Porque tem uma coisa de segurar aqui tudo aqui dentro. uhum. Então eu vejo esse comportamento muito assim da criança 5.
Muito bom, André. E eu acho que uma sociedade como a brasileira, por exemplo, né, tem dificuldade de lidar com as pessoas que são introvertidas, né, e tentar normalizar isso. Não tem nada de errado em ser introvertido. E mesmo ser diferente, né, todos cinco se sente meio esquisito, né, normalizar isso com a criança, não achar que isso é um problema maior do que outros problemas, né, e tomar um pouco de cuidado com isso que aparenta ser uma maior maturidade, né? Às vezes é uma defesa, e é importante ajudar a brincar de maneira mais solta, e ter iniciativa no lugar dos cinco, que é uma coisa difícil, mas levar os cinco para um pouco mais o lado lúdico, né? E ao mesmo tempo É, deixá-lo escolher quando termina a brincadeira, porque senão é muito isso. A minha difícil. experiência é que, assim, com criança 5, diferente da maior parte das crianças que eu atendi, é uma criança que eu não posso chegar já com aquela minha energia 2 querendo me conectar com ela. Eu sempre Uhum, tenho que esperar ela chegar até mim. E a sim. maneira de fazer ela se aproximar até mim é, eu deixando bem claro para ela que eu não vou dar um passo em direção a você que você não queira. Uhum. Então, é Isso é como se o primeiro, confiar. e o primeiro passo para mim é se interessar pelo que ela se interessa. Se eu tiver Uhum. uma escuta genuína e verdadeira, e ela sentir que eu estou de verdade ouvindo ela, se interessando pelo que ela se interessa, eu vejo que aquela criança que às vezes era caladinha, retraída, nas primeiras sessões, depois de um tempo, ela vira uma criança tagarela, que fala tanto quanto qualquer outra criança. Isso E é muito. geralmente é nesse momento que a criança começa a chegar na sessão e vir me abraçar, e ter Uhum. contato físico, que ela não tinha no começo, porque é Uhum. como se ela sentisse, aqui eu vou encontrar o que eu estou procurando. Não ficou com Sim. aquela sensação que o 5 tem, né? De que é melhor nem ir, porque pode ser que eu não tenha, melhor nem precisar. E Mas quando também ele de sente que ele vai sentir. e vai ter, relaxa. O 5 é muito sensível, percebe as expectativas que os outros têm em relação a ele, né? Então, quando diminui isso, tudo se facilita. Mas eu noto também que as crianças 5 sempre correm o risco de buscar se relacionar mais com adultos até do que com crianças, né? E acho que é muito importante o rir, né, para a criança 5, além do Sim, brincar, né? Mas e o sim, com 6, certeza. André? Ó, criança 6, ela geralmente é uma criança também que, assim como a 5 e com a 1, que tende a ser uma criança um pouquinho mais madura, porque ela é uma criança que ela é muito atenta ao que está acontecendo na volta dela, né? Então, geralmente são crianças muito atentas ao seu ambiente, é aquela criança que tá, os pais conversando na sala, pensa que ela não está prestando atenção, ela está prestando atenção, é como se ela tivesse um radar. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo uma criança que ela procura corresponder muito às expectativas dos adultos, ela capta o que os adultos estão esperando dela e ela tenta corresponder, seguir aquilo fielmente. É uma criança assim que com quem ela vincula, ela é muito leal e fiel. Mas ao mesmo tempo também se ela não confia, ela fica aquela criança que ela vai questionar tudo. Então eu lembro de uma criança que eu atendi que ela falou assim que o pai uma vez ela estava fazendo tratamento no olho, tem que botar um colírio e o pai quase bota o remédio, o ácido que estava usando no dedo do pé, no olho. E não botou porque ela conferiu o colírio antes. E ela Olha. contou isso mostrando assim, viu, eu não posso confiar. Uhum. Então ela tinha um hábito de ficar checando as informações. Então você vê no consultório, a criança 5 é aquela criança que estava aqui dentro da sala, porta fechada, e tudo que acontecia fora, qualquer barulho, ela, o que é isso? Que barulho foi esse? O que foi isso que aconteceu? Então tem a vertente de uma criança que está atenta e tem uma vertente de uma criança que está tensa, que está ansiosa, que está preocupada. Está preocupada que uma coisa pode acontecer. Tem uma criança de 6 anos que eu atendi, que eu brincava com ele e eu dizia assim, olha, você é o único paciente que eu empresto brinquedo com tranquilidade para levar para sua casa. Porque, ao contrário da 99% das crianças que eu emprestava brinquedo, eles esqueciam de trazer na outra sessão, os pais não lembravam, os pais estavam desligados e tal. Esse não. Ele, a mãe dizia, ele antes da sessão disse, eu tenho que levar o brinquedo do tio André, porque senão ele não vai confiar de me emprestar o brinquedo de novo. Então eu vejo que é uma criança que é cuidadosa, ela é zelosa, né? Ela tem essa questão de observar antes de fazer para ver o que, que vai acontecer. Só que Uhum. muitas vezes são crianças ansiosas, crianças que Uhum. preocupam-se demais, que especialmente se antecipam demais antes das coisas acontecerem. E que são Uhum. crianças que têm uma tendência a ter mais medo do que a média das outras crianças. Uhum. Você vê, tem uma criança que eu atendi, e cheguei a atender ela criança e até adolescente, em que ela, por exemplo, morria de medo de filme 3D. E eu comecei a ver que outras crianças 6 também tinham esse tipo de medo de filme 3D. Por quê? Porque é como se aquilo que ela está com medo
ficava tão forte o pensamento de ficar pensando naquilo, que ela projetava uma cena na cabeça dela. Então, quando ela vê aquela imagem 3D sendo projetada para fora da tela, na cabeça dela é igual a criança 4 com amigo imaginário. É real. É É. real. Então, isso faz com que elas, às vezes, fiquem muito assustadas com muita coisa, né? Ou então uma criança que eu era filha de uma amiga, que a gente tinha brincado uma brincadeira comum de criança, que é vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Adorava brincar. A gente ia, o lobo tá botando a roupa, o lobo tá botando a calça, vamos passear na floresta. Quando ia chegando perto do lobo ficar pronto, o olho dela começava a regalar. Nossa. Então, se era um adulto que estava fazendo aquilo, na hora que ia dizer, tô pronto, vou pegar, ela regalava o olho, Urânio. Que a gente tinha que dizer assim, fulana, sou eu, Aham. porque é como se ela entrasse num transe naquele momento. E o Uhum. transe que eu vejo é essa tendência da criança 6, que é o que acontece quando a gente tem muito medo, né? Que é de você criar um chifre na cabeça do cavalo e achar que de verdade aquilo é o que está na sua frente. Então Uhum. eu vejo que o trabalho com criança 6 é muito de ajudar ela sair tanto da cabeça e descer para o corpo, para que ela possa se conectar com o corpo dela. Porque senão ela fica ali, ó. E aí fica ansiosa, preocupada, tensa demais. É, e às vezes a cultura popular não ajuda, né? As musiquinhas infantis às vezes são de terror, né? Nana O Nenê que a quê? cuca vai pegar, né? E agora, André, eu vejo que às vezes o 6 é uma criança que é um adulto prematuro, né? De tão responsável. Isso, os adultos ao redor têm que não cair nessa cilada e não deixar que a cobrança interior, né, da criança 6, a preocupação seja tão excessiva, né? Agora, tem esse balanço delicado entre o prover segurança e empurrar para a ação, né? Que é importante também, porque aí o medo passa, né? O medo existe só em antecipação, né? E ajudar a criança 6 a lembrar dos êxitos que teve, porque dá uma amnésia em relação a isso. Dá, com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem que fazer um processo de entender, igual qualquer padrão na sua questão, mas no caso do 6 do medo, é de Sim. que aquilo que é o nosso calo no sapato, a gente vai desenvolver mais lentamente. Então, a criança 6 ela vai demorar um pouco mais para poder superar o medo. Mas se você for ao mesmo tempo dando segurança, mas dando a segurança também de que se ela não der conta, ela pode voltar para trás, que você vai estar aqui do lado, Uhum. né? Não igual o pai dessa criança 6 que eu falei do filme 3D, que o pai era um 3 muito pragmático e muito realizador, e que ficava, quando primeira vez que ele falava que estava com medo, ele dizia ok, na segunda, ok, na terceira, ele deixa de frescura e já queria que ele conseguisse. Então ele É. não tinha paciência de esperar o filho ganhar segurança, e cada vez que ele ganha segurança, na próxima ele ganha um pouquinho mais, um pouquinho mais. Só que ele ficava impaciente nesse processo. Então ele tem que ter paciência de que ele vai ter que muitas idas e voltas. Vai, volta, vai e volta. E você vai dando segurança, anda um pouquinho, volta, anda um pouquinho, volta. Uma hora ele faz por ele mesmo isso. Bacana esse conceito. E o 7, André? O 7, o 7 é engraçado, Urânio. Eu posso falar que 7 é a criança que eu mais tive no consultório sem necessidade de estar no consultório. Hum, Por quê? hum, Porque não que as crianças 7 às vezes não precisassem, não precisem, mas porque justamente pela criança 7 ser uma criança muito, em geral, mais para fora do que para dentro, uma criança com energia de expansão, com energia de ver as possibilidades, né, de se lançar nas experiências, uma criança mais extrovertida naturalmente, às vezes, dependendo do instinto, mais menos desenvolvido, pode diminuir um pouco mais, mas de maneira geral, uma criança com fácil conexão com a vida e com as coisas. Brincalhona, alegre, divertida, mas justamente por isso, são crianças que têm uma dificuldade, às vezes, com a rotina de educação. Porque a uhum. rotina de educação, tanto escolar quanto de casa, é uma rotina de muita energia com disciplina, com horário, com as coisas que têm que ser feitas de uma certa maneira muito específica. Então, muitas vezes, o que acontece? A criança 7 ela não se adapta a esse processo com excesso de rotina. E as coisas têm que ter tudo muito certinho. Primeiro isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Então, é muito comum ela fazer as coisas rápido. Eu já vi muito isso na escola. A criança está lá, a professora passa uma tarefa, ela faz rápido e começa a ficar agoniada esperando os colegas. Aí começa a mexer com um, brincar, levanta, vai para ali, vai para cá. Então, muitas crianças 7 às vezes iam para o consultório e eu já tinha muita criança que os pais traziam com a queixa de dificuldade de aprendizado, por exemplo. E quando eu ia ver, não existia uma dificuldade de aprendizado, ponto. Existia uma dificuldade de aprendizado no contexto escolar. Uhum. Aí eu comecei a sempre a perguntar para os pais, e fora da escola, como é?
Aí, a maior parte das vezes, os pais traziam uma criança que aprendia um monte de coisa, super inteligente, super criativa, super, né, dinâmica, que conversava com adultos e crianças de igual para igual, que tinham facilidade de conversar, inclusive, com adultos mesmo, sobre os temas que os adultos estavam conversando. Quer dizer, essa criança não tem problema de aprendizagem. Ela está com dificuldade de aprender nesse molde muito fechado. Então, eu vejo que existe sim uma tendência a, por ser muito para fora, a dispersar mais, a distrair, às vezes ser eufórica demais, não medir o tempo da brincadeira, e tem que aprender a trabalhar a concentração, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a criança 7 ela é uma criança que ela tem uma energia grande. E uma criança com energia grande, ela não pode ficar o tempo todo contida num quadradinho ali, numa regra, numa mordaça. Então eu vejo que a criança 7 é uma criança que muitas vezes ela é mal compreendida. É aquela criança que na escola, às vezes o professor diz, poxa, essa criança dá trabalho demais. Apronta, faz presepada, brinca, mexe com o professor, mas muitas vezes é a criança que também traz leveza para o ambiente onde ela está, traz leveza na sala de aula, porque ela é muito, ela muda facilmente de caminho. Uhum. Eu tenho um filho 7, né, o Rafa, e eu lembro que em Aham. provas, André, ele ia muito bem nas primeiras perguntas e muito mal nas últimas, porque perdia interesse, a paciência, e teve esses problemas mesmo que você relatou brilhantemente aí no contexto educacional, né, ao mesmo tempo que ele aprendia de outras formas dele mesmo, com mais liberdade. Agora, é difícil, assim, os pais, os educadores têm que ficar atentos, porque a criança 7 não vê e não fala sobre os problemas que está enfrentando. Então, a gente tem que observar, né? E tem aquela técnica, né? Chega, vamos brincar um pouquinho, aí você faz a tarefa e depois da tarefa bem feita, vamos brincar mais, né? Porque senão, se for só a brincadeira, a tarefa nunca vem, né? E Isso. treinar a disciplina, a rotina, que não são nada fáceis, mas são importantes para todas as crianças, né? E também a coisa do limite, né, André? Não é difícil o 7 colocar limite para É, criança 7? é difícil colocar limite, porque é difícil para ele, ele se dar limite ao que ele está pensando, querendo falar, querendo fazer, né? Então, como todos, eu acho que existe um processo de gradação que tem que ser feito. E que você Hum, falou é muito importante, né? A criança brincar um pouquinho, faz a tarefa, brinca mais um pouco. A gente tem que entender qual o tamanho da panela da criança nesse momento. O quanto é que a hum, criança 7 consegue sustentar de atenção agora. Talvez ela hum, sustente aqui agora 20% de ter atenção, de tempo. E não uma hora como a criança 1, talvez a 5, consiga sustentar. Mas não quer dizer que ela não vai conseguir sustentar isso. Mas quer dizer que talvez eu vou ter que alternar mais. Ficou 20 aqui? Para uhum, agora, vamos brincar um pouco, relaxar, volta mais. Aí, aos pouquinhos volta para 25, 28. Gradualmente, na medida que ela vai se interessando, que ela vai percebendo que aquilo faz bem para ela vai ampliando a sua capacidade de concentração. Então, sempre com essas idas e vindas, igual que essa questão do medo da criança 6. No fundo, é, eu acho que essa é a riqueza do trabalho do Enneagrama com criança. É a gente entender qual é a necessidade que aquela criança tem por ser daquele jeito e como é que eu posso ajudar para que aquela luz que ela tem vá se potencializando. Só que hum, para isso eu vou ter que entender que muitas vezes ela não vai estar na luz. Ela vai estar distorcendo aquilo ali. E eu vou ter hum, que fazer essas idas e vindas até uma hora ela conseguir ela por ela mesma, quando for crescendo, fazer isso com ela mesma. Dizer, olha, agora eu tenho mais recursos. Igual a minha filha, 4, que, né, geralmente quando a criança leva 7, 8 anos, o padrão vem com tudo, né, mais forte, o padrão inclusive distorcido, e ela estava tendo muito rompante emocional, né, era um quadro sexual, muito rompante emocional, indo sem controlar. A gente começou a trabalhar com técnicas terapêuticas em casa, intervenção, autocuidado, ajudando elas a perceber, regular. Então, o que está acontecendo? O que eu falei que para mim o autoconhecimento gera, não só com adultos, mas com crianças. É que você começa a, que é o que eu estou vendo acontecer com ela está entrando menos vezes nessa intensidade exagerada. Quando ela entra, ela fica menos intensa, não vai naquele extremo que ela ia antes, e cada vez ela sai mais rápido. E quando hum. sai ela, hoje em dia, antes ela ficava só, tô certa, o problema são vocês que não fazem isso ou aquilo outro. Agora ela consegue sair e voltar. Pai, desculpe, naquela hora eu não consigo dar conta, é difícil para mim. Então, para Uhum. mim, isso é autoconhecimento com criança. Genial, e sorte dos teus filhos por terem você como pai e também as outras crianças que contam com a tua orientação. Genial, André, adorei essas duas conversas com você.
e tenho certeza aí que vários dos nossos ouvintes vão se interessar por ir atrás do seu livro e continuar se aprimorando. Obrigado, viu, André? Um grande prazer, Urânio. E obrigado a você que nos ouve pelo prestígio ao podcast Mundo Eneagrama, e um obrigado ainda mais especial a nossos alunos e aos membros da CP Online, a nossa plataforma com conteúdos, com muitas coisas além das que falamos aqui no podcast. Temos também no nosso site um curso pré-gravado de Eneagrama para pais e filhos, caso você se interesse. Mas não deixe de ver as ofertas do André, que é altamente especialista nisso. O Mundo Eneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. E eu sou Urânio Paes, e até a semana que vem no nosso Mundo Eneagrama. Olá, pessoal do Eneagrama do Brasil, eu sou Urânio Paes, da CP Enneagram Academy, e queria contar para vocês de um curso que está vindo aí online, que eu falei junto com a minha sócia americana, Bea Chestnut, sobre centros de inteligência. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter um curso inteiramente dedicado a isso, e é a primeira vez que a gente vai falar de uma abordagem mais profunda do desenvolvimento dos 3 centros e da compreensão mais precisa do que cada um deles quer dizer, né? O que quer dizer de fato sermos dominantes em um desses 3 centros e como explorar as diferentes partes desses centros de inteligência. Temos aí uma oportunidade de avançar muito nesse trabalho e, como eu disse, é um trabalho pela primeira vez sendo apresentado. Esse curso é internacional, vai ser em inglês com tradução simultânea para o português, muita gente de todo o mundo, o que vai tornar a partilha mais rica. Teremos painéis de entrevistas com as pessoas, mas faremos também muitos exercícios interativos, bem potentes para o desenvolvimento das 3 inteligências. Além disso, permitir que você faça um grande mapeamento aí dos seus próximos passos para se desenvolver naqueles pontos que são ainda insuficientes da experiência dos centros de inteligência, assim como domar um pouquinho os excessos, tá? Então é um curso que a gente pretende que tenha muito impacto positivo no seu trabalho interior, não apenas de conhecer sobre o tema. Esse vai ser um curso bem acessível por ter apenas 12 horas de aula e tenho certeza que ninguém vai se arrepender de fazê-lo. Fique ligado aí nesse curso e veja as informações a respeito de inscrição, um programa mais detalhado. Eu espero ver muitos de vocês, brasileiros e portugueses, lá com a gente. Obrigado.